Boa noite, queridos alunos, alunas. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de venda, processo de compra, que é crucial para o sucesso dos negócios. É crucial para a produtividade na empresa, no seu negócio. E até dicas que vão auxiliar na sua permanência, manutenção do emprego e até conhecimentos para quem empreende, quem quer montar o seu próprio negócio. Bem, quem vende algo precisa comprar. Quem vende bem, compra bem. Vocês já perceberam que aquele bom vendedor, ele utiliza suas formas de negociação nos processos de compras? E na aula de hoje, nós vamos falar das formas que existem e de super dicas desse processo. Tá joia? Então a primeira é essa. Quem vende bem, compra bem. Porque ele agrega valor àquele produto que ele sabe vender. Então já existe aí uma característica 4.0, rastreabilidade. Ele sabe todo o histórico do produto, a quem comprou, como foi feito, como foi produzido. Ele sabe as informações, os dados de que agregam valor nesses produtos e nesses serviços. Então, primeira regra, para comprar bem, saiba vender bem. E assim, um completa o outro, feito o feijão com arroz, feito o queijo coalho com a goiabada. Um completa o outro, certo? Pessoal, chama atenção também para que o processo de compra é o quê? Ele agrega serviço na venda. E aí eu chamo muita atenção à venda por propósito, certo? Que eu já falei em aulas passadas e chamo atenção agora. Exemplo, a gráfica a qual eu faço, eu encomendo os serviços da nossa empresa, a gráfica, ela me mandou hoje um e-mail marketing falando: obrigado, você ajudou a produzir 3 máscaras de proteção facial de EPIs em combate ao coronavírus que foram doados, inclusive, para um hospital em Vitória de Santo Antão, aqui próximo na região metropolitana. Então, isso é muito gratificante. É uma venda por propósito. Estão entendendo? E eles produziram esse EPI, essa máscara lá. Exemplo, essa xícara aqui, eu gosto muito de dar exemplo das minhas coisas, porque fica mais prático. Essa xícara daqui, certo? Foi uma compra por propósito para apoiar o Instituto Moreira Salles, que defende as artes, as pinturas nacionais brasileiras. Então, existe um propósito, entendeu? Então, assim, a venda não só pela necessidade, mas o processo de venda por um propósito. Agregar valor a esse produto, esse serviço, é algo crucial que o setor de compras tem que estar ligado, certo? Para o sucesso dessa empresa, para o sucesso desse empreendedor, dessa empreendedora, certo? E aí, uma das coisas que eu fiquei até devendo, né, no último encontro, no último vídeo, é a importância, né, de não depender apenas de um único fornecedor, ter um cadastro de fornecedores atualizado e as dicas, né, as entrelinhas de como deve estar acontecendo essa relação. Existe o que, pessoal? De um lado, né, o cliente, que é quem compra, do outro, o fornecedor, um concorrente. E aí, no século XXI, minha gente, hoje o concorrente ele não é visto como um destruidor, como algo tão ruim para a empresa ou para o seu negócio. Claro que com a autorização dos níveis estratégicos da empresa, que são os seus diretores, fundadores, muitas vezes você consegue contactar o seu concorrente e, de repente, vocês criam ali uma cooperativa, vocês começam a realizar compras em conjunto.
diminuindo o preço do teu produto e do produto que ele fabrica. Porque além de vocês dois, existem grandes concorrentes e que muitas vezes não estão nem aqui no nosso país. Então, um grande exemplo que eu dou para vocês são de fábricas do complexo de Suape, empresas do Porto Digital do Recife, que muitas vezes elas terminam rachando, custeando preços de contêineres. Então imagine se cada um estivesse trazendo por conta própria. O quanto alto seria esse custo? Então, quebra esse paradigma. O seu concorrente, ele é o seu parceiro de negócio. Lógico, tem informações, tem operações que não se pode fazer de forma conjunta. Mas o processo de compras, muitas empresas no século XXI já estão optando por isso. Certo? Fica aí essa dica. Chama a atenção também, pessoal, da importância, né, do cadastro, certo? Que eu falei agora há pouco e disponibilizei um material para vocês. Tá joia? No último encontro nós já falamos a lei da oferta e da procura, né? A gente já falou também a questão do custo-benefício. E eu chamo a atenção de vocês para a cotação, pessoal. Enquanto eu estou pegando aqui o material, a cotação ela possibilita, certo? Com que você não tenha um único fornecedor. E que, ao mesmo tempo, você consiga uma manutenção do teu fornecedor. Como, por exemplo, ele pode estar praticando um preço acima do mercado. E você está ali há 20 anos comprando naquele mesmo fornecedor. Já tem uma relação, já existe um valor agregado naquele produto, mas vale a pena você fazer uma revisão, uma atualização. Eu não estou mandando, não estou recomendando você abandonar esse parceiro antigo, mas apenas falar, olha, eu fiz uma cotação, e identifiquei uma diferença de valores. Isso, o que a gente pode chegar aqui numa negociação ganha-ganha? Certo? Não adianta você ficar só no perde-ganha. Ou no ganha, sempre ganha e o outro perde. Em um momento, o fornecedor vai cansar de você. Então, o ideal é uma negociação ganha-ganha, onde está bom para as duas partes envolvidas. E aí, sempre é interessante você ter um cadastro de fornecedores, ainda que não esteja acontecendo nada de errado com aquele seu atual fornecedor. Não custa nada você manter, além do estoque de proteção, que é exatamente para possíveis falhas do seu fornecedor, você também ter outros fornecedores cadastrados. E o que, que tem que estar cadastrado? A razão social, o nome dessa empresa, o nome fantasia dessa empresa, o endereço, o número, o bairro, a cidade, o telefone comercial, a página web, o e-mail. São informações básicas e que por muitas vezes eu chego nas empresas para realizar consultoria e essas informações estão desatualizadas. Eu percebo logo quando eu olho assim, tá o número sem o 9 antes. Eu digo, esse daí é antigo, viu? É um fornecedor de dinossauro, praticamente, né? Tá um fornecedor antigo. Então, mantenham o seu cadastro de fornecedores atualizado. Ainda que eu não vá comprar, tenham paciência, dê uma ligadinha. Olha, eu estou atualizando aqui o cadastro de fornecedores. Sempre que você tiver aí uma boa condição, nos comunique, certo? No momento a gente está com outro fornecedor, mas a nossa empresa tem essa política estratégica de gestão de compras e não custa nada, minha gente, certo? Você contactar essa empresa e de repente peça uma cotação, apresente à diretoria, apresente agora, nunca tomem as decisões sozinhos. Eu já vi bons gestores, boas gestoras perderem o emprego e até mesmo quebrarem sociedades por conta disso. Por quê? Porque existe uma afeição, uma amizade àquele fornecedor antigo que está com a empresa desde o começo. E aí, para um processo decisório desse, tem que passar pelo setor estratégico da empresa, pelos fundadores, pela diretoria, entenderam? Não é uma decisão de escritório.
Precisa de uma decisão conjunta, uma reunião. Precisa escutar o fornecedor, saber por que está acontecendo aqueles defeitos, aqueles erros, entendeu? Verificar a possibilidade dele melhorar as condições, entendeu? Dar um feedback constante ao teu fornecedor. Dizer, olha, cara, o café é muito bom, mas nessa última, o que foi que aconteceu? Você mudou de fornecedor, de fazenda, o que é que houve? E aí? Aí eu vou dizer, não, foi a chuva que foi mais, é o café e etc. Ah, então tudo bem, é um aspecto natural. Mas assim, a gente sentiu, viu? E o cliente final também. Isso não pode acontecer. Porque a gestão estratégica da qualidade é algo constante. A gestão da qualidade não para nas empresas. E o que a gente mais percebe é que no setor de compras fica uma coisa lá congelada. Não pode acontecer isso. Então, por isso, sempre deve ser feito a atualização cadastral dos fornecedores. Sempre deve pedir as cotações. O que no setor público é licitação, no setor privado é cotação. 3 preços. Pega-se essas informações. Com essas informações, você verifica o melhor custo-benefício, tira dúvidas com o teu fornecedor, pede para ele mandar ficha técnica, estuda isso, minha gente. Que só quem tem a ganhar é os resultados da tua empresa, do teu empreendimento. A melhoria constante para o teu produto final. Muitas vezes a gente começa em um local, ali um restaurante e tal, delicioso a comida, o sushi. Aí daqui a pouco você vai novamente, você já vê uma diferença. Não é mais agulhão branco, é tilápia. E você percebe isso. E aí, particularmente, a maioria dos clientes que vão lá pela qualidade não vão. Porque foi uma negociação de cotação que eles só avaliaram o preço. Mudaram o peixe. O ideal era o quê? Um agulhão branco, de boa qualidade, e por um preço bom, um preço atrativo, até melhor do que o que você estava pagando antes. E cuidado, para não ficar mudando de fornecedor feito troca de roupa. Muitas vezes os fornecedores, eles colocam uma primeira compra com preço melhor, que é para entrar no mercado, entrar na tua empresa, entrar no teu empreendimento. Depois eles aplicam. Eles utilizam a negociação perde para depois ganhar. E isso não fica legal. Quem usa muito isso são as operadoras telefônicas, a Claro, a TV a cabo. Olha, a gente tem todos os canais, futebol, Animal Planet, Discovery, mas é apenas 3 meses. Para renovar depois. Então, leia um contrato. Aí eu volto para a importância dos contratos nesses processos. Lembre-se, primeiro você fala o produto, as condições. O fornecedor lança o preço para você. Certo? Um erro muito grande é que muitos fornecedores. Qual valor vocês estão praticando hoje? Não, não é assim. Olha, é uma informação sigilosa, a empresa não pode lhe fornecer. Deixa ele formar o preço para você. Porque não adianta você fazer essa gestão de fornecedores se você diz, entrega de bandeja as informações da fábrica da empresa, do seu negócio. E aí, muito cuidado ao tomar as decisões. Tome conjunto em relação aos processos de compras, certo? Cotação. Nem sempre o preço é um fator determinante. O valor lá do sushi que eu vou reduziu o preço. Um pouco antes dessa pandemia, reduziu o preço. Mas perdeu qualidade. Eu não volto mais lá. Então, de que adiantou essa cotação? Onde eles mudaram até o produto. Entenderam? E aí, como eles mudaram de fornecedor, eu verifiquei também que eles estavam sem outros produtos. Sem outros tipos da variedade que eu encontrei lá como cliente final, como B2C. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez que eu estive nessa empresa. Então, essa relação, pessoal, ela é algo muito sério e que precisa dessas dicas, dessa gestão que a gente está abordando na aula de hoje, tá certo? Eu chamo atenção para o processo de fechamento de uma cotação. Depois que os fornecedores
colocarem, né, os preços, você vai somente confirmar a compra, certo? Não precisa se prender a contrato de 2 anos, 3 anos. Calma. Celebre contratos razoáveis de 4, 6 meses, entendeu? Não precisa fazer um contrato de. Eu já vi contrato de fornecedor de 10 anos. Danou-se. É para Marte, é? Entenderam? Então, assim, verifiquem todas essas nuances, essas especificidades que precisam constar no contrato, mas que são negociadas no processo de compras. Por isso, no comecinho do vídeo, eu falei que o bom vendedor é o bom comprador. Até porque não se separa o setor de compras do de vendas. Quem compra precisa saber o que está vendendo. Precisa saber o feedback do cliente final. Por isso a importância de cliente oculto, do sistema saque, entenderam? De escutar o cliente. Por quê? Sabe quem é que contrata e demite o empresário? É o cliente, que é quem paga o salário dele no final do mês. O cliente é o patrão do empresário. E ele precisa estar escutando esse cliente. Entenderam? Então, o setor de vendas ele tem que ter essa ponte, essa conexão com o setor de compras, certo? Chama a atenção de vocês também para o fornecedor colocar o preço. Muitas vezes eu vejo empresas falando, companhias, organizações até estruturadas, dizendo, olha, a gente compra por tanto. Ei, e o custo-benefício? Vamos esperar escutar? Entendeu? É interessante também liberar a lista dos produtos para os fornecedores. Como assim, Nélio? A quantidade. Por quê? Se eu coloco aqui que a Inovando, por exemplo, precisa comprar notebooks, o meu fornecedor vai vir com preço unitário. Agora, se eu coloco a Inovando Consultoria e Treinamento está cotando o preço para o melhor custo-benefício de 15 notebooks. E aí? Não é interessante isso? Ele vai cotar em cima de 15. E automaticamente o meu valor será melhor e a margem de negociação e tudo isso que chama a atenção do fornecedor. Tá ligado nisso? Incluindo a capacidade dele galgar, negociar com um fabricante, certo? Então, não tenham medo de informar números aos seus fornecedores. Números de volume, não números financeiros, tá certo? O levantamento da lista de quais produtos comprar, ela deve ser construída do restante da empresa, da organização. Pensem a empresa, a companhia, como um organismo vivo, minha gente. O coração, ele só vai bombear, trabalhar a quantidade de sangue proporcional para o meu corpo, para os órgãos, o que cada órgão está pedindo. Então, se o professor Nélio correr aqui dentro do apartamento, o meu metabolismo vai mostrar, ei, coração, bora bombear, bora, porque o profissional está correndo. Então, quem dá as informações de compras são todo o organismo, ou seja, é todos os setores da empresa que precisam estar conectados. Então, um dos grandes defeitos da departamentalização que ocorreu no século XX, no século passado nas empresas, onde os setores de produção, comercial, vendas, RH, não se conectavam, extrapolava o setor de compras. O setor de compras era todo dia fazendo mais pedidos pequenos, que quebravam essas super dicas de negociação que eu falei agora há pouco, como montante, volume, entenderam? Especificidades dos produtos. Lembrem-se, uma gestão de compras ela deve estar alinhada a todos os outros setores da empresa, assim como o processo de vendas também. Pense uma empresa, um empreendimento como uma orquestra, aonde cada setor é um músico. E para a música sair boa, todos precisam estar em sintonia. A mesma coisa é uma empresa.
nesse processo e em tantos outros. Chama a atenção também da tecnologia como uma grande aliada. Então, utilizando ferramentas como Trello, por exemplo, que nós já vimos inclusive em sala de aula comigo, usar o Trello, você consegue avisar ao vendedor, ao teu fornecedor, que chega lá lhe visitando, isso é tudo informatizado. Então você não precisa desprender tempo para receber alguém ou etc. Você diz para ele, olha, você já pode colocar o preço, essa é a minha necessidade. Pô, entendeu? Aí depois o fornecedor, né, vai colocar os seus preços e as informações técnicas agregadas ao produto que você vai comprar. Em seguida, você vai verificar cada produto, vai verificar cada menor preço, leva isso para a reunião em forma de relatório, e aí a decisão é tomada em conjunta e você segue com o processo de compras. Tá vendo que não tem mistério ser um campeão, uma campeã em gestão de compras, processo de venda. Não é a insistência, não é encher o saco, não é dizer, eu estou há 10 anos com você. É apresentar o melhor produto, com a melhor qualidade, o melhor preço, com toda a segurança contratual, rastreabilidade, e que esse comprador ele se sinta personalizado o atendimento, ele se sinta único nesse atendimento, nesse processo. Isso fideliza. Pessoal, gratidão e comentem o vídeo, certo? Dúvidas e espero ter contribuído aí para o crescimento de vocês profissionalmente, empresarialmente. Gratidão.